Você abre a porta da adega ou desce ao porão e é atingido por aquele cheiro pesado, adocicado e úmido. Um aroma inconfundível. O cheiro de colheita a apodrecer. Nesse momento, o coração cai direto nos calcanhares. Será que tudo o que você trabalhou durante o verão, cavando, regando e colhendo, vai acabar no lixo? Calma. Não entre em pânico. Vamos iniciar agora mesmo uma verdadeira operação de resgate. Você sabia que, mesmo que o processo de apodrecimento já tenha começado, é possível salvar até 80% do seu estoque? Mas é preciso agir rápido e, principalmente, da maneira correta. A maioria das pessoas comete um erro fatal ao tentar salvar os vegetais e acaba destruindo o que restou. Que erro é esse? Eu te conto agora. Primeiro, vamos entender o que estamos enfrentando para não estarmos a lutar contra moinhos de vento. O apodrecimento durante o armazenamento não é apenas azar ou má sorte. É um processo biológico, causado pela atividade de fungos e bactérias. Eles vivem em todo lugar. No solo, na casca dos vegetais, nas paredes do seu porão. Enquanto o vegetal está saudável e as condições são ideais, a imunidade do fruto consegue conter o ataque. Mas basta a temperatura desregular, a umidade disparar ou surgir um pequeno arranhão durante a colheita e o inimigo rompe a defesa. Vamos agir como médicos na emergência. Primeiro, isolamos os doentes, depois, desinfetamos e, em seguida, mudamos as condições na enfermaria, ou seja, no seu porão. Temos ferramentas específicas, a triagem, a desumidificação, os antissépticos naturais e a ventilação adequada. Esqueça os mitos populares de que basta arejar e tudo se resolve. O que precisamos aqui é de um trabalho sistemático. Portanto, o primeiro passo desta sua missão de resgate é fazer uma revisão e triagem completas. Mas há aqui uma nuance que muitos esquecem. Não pode simplesmente enfiar a mão na caixa, tirar a batata podre e ir embora. Os esporos do fungo, como pó invisível, já se instalaram nos tubérculos vizinhos. Se vir um foco de podridão, imagine que é o epicentro de uma explosão. Todos os vegetais que tocaram no fruto doente já estão contaminados, mesmo que pareçam sadios. Têm de ser removidos imediatamente e postos em quarentena. Use-os para consumo alimentar o mais rapidamente possível, depois de os lavar bem e processar termicamente, mas não os guarde para armazenamento futuro. A sua tarefa é criar uma zona tampão à volta do foco de infecção. Retire não só o que está podre, mas também tudo o que estava num raio de 10 a 15 centímetros. A impiedade agora é a chave para a sobrevivência das restantes reservas. Agora, vamos focar na sua segurança, porque este é um ponto absolutamente crucial. Quando você desce para separar aqueles vegetais que já estão apodrecendo, você está entrando numa verdadeira nuvem de esporos de mofo. No espaço confinado de uma adega ou porão, a concentração desses esporos pode ser gigantesca. Inalar isso é um ataque direto aos seus pulmões e ao seu sistema imunológico. Não estamos falando apenas de uma simples alergia, é uma ameaça real de aspergilose e de outras doenças respiratórias bem desagradáveis. Por isso, antes de sequer tocar numa cenoura podre, use um respirador ou, no mínimo, uma máscara PFF2 bem vedada. E claro, luvas são essenciais. O fungo responsável pela podridão dos vegetais pode provocar dermatites nas mãos, especialmente se houver microfissuras ou pequenos cortes na sua pele. Proteja-se. Esses vegetais simplesmente não valem o risco de você ter que passar o inverno inteiro se tratando. Vamos focar num inimigo específico, a requeima da batata, ou fitoftorose. É um problema clássico. Você notará manchas firmes, ligeiramente afundadas, de cor cinza chumbo ou castanha, que penetram profundamente na polpa, como que em línguas enferrujadas. Esta é a podridão seca, mas ela rapidamente se transforma em podridão úmida, se o porão ou a adega estiverem muito ensopados. Se encontrar tubérculos assim, saiba que a triagem tem de ser total. A fitoftorose desenvolve-se de dentro para fora,
E muitas vezes, uma batata que parece saudável por fora já está completamente infectada. Ao fazer a seleção, preste atenção ao peso. Batatas estranhamente leves, muitas vezes, já secaram ou apodreceram internamente. Olhe também para os olhos da batata. Se estiverem pretos, é um péssimo sinal. Toda a batata suspeita deve ser isolada. E sob hipótese alguma, jogue o material podre na composteira ou na horta, pois estará a contaminar o seu terreno para a época seguinte. Mas e se a sua batata se transformou numa papa nojenta e mal cheirosa? Chamamos a isso de podridão mole, ou podridão bacteriana úmida. Ela transforma completamente os legumes em algo viscoso, e o cheiro é insuportável. As bactérias agem muito rapidamente e infectam as batatas vizinhas através do contacto com o líquido que escorre. Se encontrar um foco desses, a ação deve ser imediata, quase cirúrgica. Com muito cuidado, para não espalhar o lodo ou a viscosidade, remova o tubérculo doente e todos os que estiverem ao lado, especialmente se tiverem sido atingidos por alguma gota de líquido. O local exato onde este foco estava deve ser coberto abundantemente com uma mistura de cinza e areia, ou apenas cinza pura. A cinza é um excelente antisséptico e absorvente. Ela vai secar rapidamente o local afetado e, principalmente, criar um ambiente alcalino que é fatal para essas bactérias. Não hesite. Seja generoso na aplicação da cinza. Vamos agora falar das cenouras. O seu principal inimigo é a podridão branca, também conhecida como esclerotínia. De certeza que já viu aquela camada branca, fofa, parecida com algodão, que faz com que a cenoura fique mole e viscosa. O problema das cenouras é terem uma casca muito fina. Isso faz com que a infecção se espalhe de forma relâmpago por todo o monte. Se as cenouras estiverem armazenadas a granel, é difícil salvá-las, mas ainda é possível. Vai ter de as escolher uma a uma, rigorosamente. Depois da triagem, as cenouras saudáveis têm de ser obrigatoriamente cobertas com cal. A cal comum, seja ela de construção ou para alimentação animal, cria um ambiente alcalino na superfície, o que impede a germinação dos esporos do fungo. O consumo de cal é baixo, cerca de 200 gramas para cada 10 quilos de cenoura. É um método simples, extremamente econômico, mas que é incrivelmente eficaz. Existe outra forma inteligente de salvar as cenouras se a podridão já tiver começado, mas a umidade na sua cave ou despensa estiver demasiado alta. Esta técnica passa por usar musgo esfagno ou cascas de cebola. Se já resselecionou as cenouras, mas receia uma reincidência, armazene-as em camadas de musgo esfagno seco. O musgo esfagno possui propriedades bactericidas potentes, funcionando como um antibiótico natural. Além disso, ele é excelente a regular a umidade. Absorve o excesso de água do ambiente, mas impede que as cenouras sequem. Caso não tenha o musgo disponível, utilize uma boa quantidade de cascas de cebola. Os fitoncidas presentes na cebola eliminam muitos tipos de fungos. Se o processo de podridão já se instalou, já é tarde demais para simplesmente cobrir as cenouras com areia. É necessário um material ativo com propriedades antissépticas fortes. A beterraba é um vegetal mais resistente, mas mesmo assim é afetada pela fomose, também conhecida como podridão do coração, e pela podridão de armazenamento. A fomose começa, muitas vezes, ainda na horta, devido à carência de boro. Depois, no armazém ou na cave, a beterraba desenvolve espaços vazios internos com um revestimento preto. Isto pode ser imperceptível por fora, até a cortarmos. Mas se notar manchas pretas e duras na superfície, é um sinal claro de alerta. As beterrabas manchadas devem ir diretas para a cozinha. Corte as partes afetadas e use-as de imediato, por exemplo, na sopa. A beterraba saudável que sobrar deve ser armazenada por cima da batata. Este é um método antigo, de eficácia comprovada. A batata liberta a umidade, que a beterraba absorve com satisfação. Assim, a batata não fica molhada e a beterraba não murcha.
Esta simbiose ajuda a manter ambas as culturas em bom estado por mais tempo. O repolho é frequentemente atacado pela podridão cinzenta e por bactérias que causam a podridão mole. Se você notar um mofo cinzento e fofo nas folhas superiores, não se desespere. Isso não é uma sentença de morte. O repolho parece ter sido feito para ser despido. Simplesmente remova as folhas de fora, camada por camada, até chegar à parte limpa, saudável e crocante do miolo. Não tenha pena dessas folhas, pois elas já não estão comestíveis. Após essa limpeza, é essencial polvilhar a cabeça de repolho com giz, cal em pó ou cinza, para que os cortes sequem rapidamente. Guarde-o em um local separado, de preferência numa prateleira vazada ou gradeada, para garantir que o ar circule por todos os lados. Enrolar cada repolho em jornal ou filme plástico também é uma excelente alternativa, mas isso só deve ser feito depois de ter a certeza absoluta de que a cabeça está completamente seca e limpa. Cebola e alho são um caso à parte. A podridão do pescoço da cebola é traiçoeira, porque se instala quando essa zona não foi bem seca. Por fora, o bulbo pode parecer impecável, mas se o apertarmos na base, está mole e com um cheiro desagradável. Se encontrar cebolas com este aspecto na caixa ou no cesto, terá de as separar e inspecionar uma a uma, apalpando o pescoço de cada bulbo com os dedos. Descarte imediatamente tudo o que for suspeito. As cebolas que conseguir salvar precisam de ser secas urgentemente. Se o local de armazenamento, como a adega ou a despensa, estiver úmido, leve as cebolas para casa, para um local quente. Espalhe-as perto de um aquecedor ou num lugar seco e arejado durante algumas semanas. A cebola armazena-se muito bem à temperatura ambiente, desde que o ar seja seco. Contudo, a umidade é a morte certa para aquelas que já estão a começar a apodrecer. Agora, vamos falar sobre as condições ambientais. O bolor e a podridão adoram umidade. Se tem condensação a pingar do teto da sua adega ou cave, é como se estivesse a regar o bolor. É urgente secar o ar. O método mais rápido, se não puder usar um aquecedor industrial ou um soprador térmico, é usar cal virgem. Coloque um balde ou uma bacia com cal virgem na adega. Ela absorve avidamente a umidade do ar e, ao mesmo tempo, desinfeta o ambiente com os seus vapores. Tenha muito cuidado. Trabalhe sempre com óculos de proteção e luvas, pois a reação química da cal com a umidade liberta calor. Pode também espalhar caixas com sal grosso ou carvão vegetal. Estes são bons absorventes de umidade, embora sejam menos potentes. Substitua-os assim que ficarem saturados ou molhados. As oscilações de temperatura são mais um fator que contribui para o apodrecimento. Se a temperatura salta bruscamente do positivo para o negativo e vice-versa, os vegetais ficam cobertos de condensação. Uma simples gota de água é o ponto de partida perfeito para a germinação dos esporos de fungos. O seu objetivo principal deve ser estabilizar a temperatura. Se estiver demasiado quente, abra as aberturas e a ventilação durante a noite, quando o ar está mais frio. Se estiver demasiado frio e houver risco de os vegetais congelarem, cubra-os com cobertores antigos, palha ou serapilheira. Mas lembre-se, a cobertura tem de respirar. Usar polietileno ou qualquer tipo de plástico para cobrir é um erro. Por baixo da lona, os vegetais vão sufocar e apodrecerão pela sua própria umidade ainda mais depressa do que se fosse devido ao frio. A ventilação é o pulmão da sua adega. Se o ar estiver parado, os esporos concentram-se e tomam conta de tudo. Verifique se os seus exaustores estão a funcionar. Muitas vezes, o duto está simplesmente entupido por teias de aranha, folhas ou neve na área externa. Limpe os canais de ventilação. Se a tiragem natural não for suficiente, pode instalar temporariamente um pequeno ventilador de duto na tubagem de exaustão, como aqueles usados em banheiros. Ligue-o por, pelo menos, 2 horas por dia. A circulação forçada de ar vai reduzir a umidade
e não permitirá que os esporos se instalem nos vegetais. Este pequeno investimento em energia elétrica pode salvar-lhe sacos e sacos de batatas. Vamos falar agora sobre como desinfetar o ambiente quando os vegetais já estão armazenados. É proibido usar a bomba de enxofre. Grave isso na sua memória, de uma vez por todas. O dióxido de enxofre, liberado pela combustão, transforma-se em ácido sulfúrico ao entrar em contato com a umidade dos vegetais. Você irá simplesmente queimar quimicamente todo o seu estoque, e consumi-lo será perigoso. As bombas de enxofre são apenas para porões ou depósitos vazios. Mas então, o que fazer se os vegetais já estiverem lá? Use ozonizadores, caso consiga um emprestado. O ozônio mata mofo e bactérias, e se decompõe em oxigênio puro. Ou utilize lâmpadas ultravioletas germicidas. Mas atenção! A luz não deve atingir a batata diretamente, senão ela irá esverdear. Se não há alta tecnologia, usamos produtos biológicos comprovados, fitosporina ou tricodermina. Atenção! Não os usamos para regar os vegetais, de modo a evitar o excesso de umidade. Podemos pulverizar as paredes e as prateleiras que ficam vazias após a limpeza e seleção. Ou melhor ainda, usar as formas secas desses produtos ou misturá-los com serragem e areia, utilizando essa combinação para polvilhar os tubérculos. As bactérias benéficas, Bacillus subtilis, ou o fungo Tricoderma, entram em combate direto com os patógenos, devorando-os e protegendo assim a sua colheita. Esta é uma guerra biológica a nível microscópico, e nós estamos, obviamente, do lado dos bons. Vamos falar sobre o recipiente ideal. Onde é que costuma guardar os seus vegetais? Se está a usar sacos de plástico totalmente vedados, ou pior ainda, sacos de açúcar com forro, tire tudo de lá de imediato. Este tipo de embalagem não permite a ventilação. Os vegetais aquecem, transpiram e, consequentemente, apodrecem. A melhor solução são os estrados de madeira ripados ou caixas plásticas de rede. Estes modelos garantem uma circulação de ar eficiente e constante. Se não tiver caixas e os vegetais estiverem armazenados a granel em depósitos ou silos, é fundamental colocar no fundo estrados ou paletes de madeira. Isto serve para criar uma camada de ar entre o chão e os vegetais, com pelo menos 10 a 15 centímetros de altura. Os vegetais nunca devem tocar diretamente no chão de cimento ou terra. Por falar em maçãs e peras, se as guardar na mesma cave que batatas e cenouras, isto é um grande problema. A fruta madura liberta etileno, um gás que acelera a maturação e o envelhecimento de tudo o que estiver por perto. Devido ao etileno, as batatas começam a brotar mais cedo, e as cenouras murcham, ficando mais vulneráveis à podridão. Se não tiver um compartimento separado, tente isolar a fruta ao máximo. Coloque-as na prateleira mais alta. O etileno é mais pesado que o ar, embora a convecção o espalhe, ou guarde-as em caixotes hermeticamente fechados. No entanto, deve arejar esses caixotes regularmente. O ideal mesmo é distribuí-los por cantos opostos da cave. Como resolver o problema da condensação no teto? Quando o teto está molhado, as gotas caem diretamente sobre os legumes guardados, e isso provoca o apodrecimento. A melhor solução é construir um teto falso, ou, de forma mais simples, esticar uma lona ou um tecido grosso por baixo do teto principal. Deve estar ligeiramente inclinado, funcionando como um guarda-chuva, de modo a que o condensado escorra para baldes colocados na lateral, em vez de cair diretamente sobre os seus produtos. Embora seja uma medida temporária, ela é extremamente eficaz. Para combater a própria causa, o teto deve ser limpo com um pano embebido numa solução de sulfato de cobre. Isso irá eliminar o mofo e os fungos que, com certeza, já se instalaram e estão a espalhar esporos sobre os alimentos. Outro método popular, que tem uma base científica comprovada, é a utilização de plantas protetoras. Dentro das caixas de batata e beterraba, por exemplo, você pode colocar folhas de sorveira, feto, pó da graria ou absinto. Elas libertam fitoncidas,
que ajudam a inibir o desenvolvimento de bactérias que causam a podridão. Isto não é uma solução definitiva para infestações graves, mas funciona na perfeição como uma ajuda complementar após a seleção ou reorganização dos vegetais. É essencial que as folhas estejam secas. Pequenos ramos secos de pinheiro ou abeto, espalhados por cima dos vegetais, também são muito úteis. Isso cria uma barreira extra contra os fungos. É fundamental também repensar a nossa estratégia de consumo. Se notar que uma determinada variedade de batata ou cenoura está a conservar-se pior do que as outras e começou a estragar-se primeiro, utilize-a imediatamente. Não aguarde para depois. Deixe para mais tarde as variedades mais resistentes, aquelas que estão impecáveis e que se conservam melhor. Faça preparações. Fermente o repolho, rale e congele a cenoura. Prepare um patê de beterraba. É melhor gastar um fim de semana a processar e a conservar o produto em frascos ou no congelador, do que, daqui a um mês, ter de deitar baldes cheios para o lixo. E, por fim, mantenha um registro ou um diário de observações, ou então use o calendário para fazer anotações. Registre quando o apodrecimento começou, quais os vegetais afetados e como estava o tempo. Esta informação é inestimável para a próxima época. Talvez precise de mudar as variedades para outras mais resistentes ao armazenamento, ou talvez deva alterar as suas técnicas agrícolas. Pode ter usado azoto em excesso, o que torna os vegetais aguados e mais suscetíveis ao apodrecimento. A luta pela colheita não começa na adega, mas sim na primavera, no canteiro. Mas por agora, seguindo este plano, conseguirá salvar o que ainda tem. Haja com determinação, não hesite em descartar o que estiver infetado, e os seus vegetais sãos, secos e saudáveis irão servi-lo até ao verão. E assim, concluímos a análise do nosso plano de ação completo. Mas o principal que devem reter é este: a podridão não é o fim, mas sim um sinal para agir. Uma triagem atempada, o controlo da umidade, a ventilação correta e o uso de antissépticos naturais e seguros, como cinza ou giz, podem fazer maravilhas. Mesmo da situação mais desesperante, é possível sair por cima e salvar a maior parte das nossas reservas. Não desistam. Se esta informação vos foi útil, não se esqueçam de deixar o vosso gosto neste vídeo e subscrever o canal, para não perderem as dicas sobre a preparação para a nova época de cultivo. E agora, escrevam nos comentários: qual foi o método mais invulgar de armazenamento de vegetais que experimentaram? E resultou? Vamos trocar ideias sobre a vossa experiência. Vemo-nos nos próximos vídeos.